Olá, seguidores. Entrem no meu barco e vamos atracar na cidade de Planaltina, no Distrito Federal, pois a nossa história de hoje aconteceu por lá, onde uma advogada e funcionária do MEC, que estava desaparecida, foi encontrada morta, e seu assassino confessou outro crime depois de ter sido preso pelo assassinato dela. Letícia Souza Curado Melo, de 26 anos, desapareceu no dia 23 de agosto de 2019. Um homem foi considerado suspeito, confessou ter assassinado Letícia pelo simples fato de que ela negou ter uma relação sexual com ele. A Polícia Civil do Distrito Federal encontrou, na segunda-feira, dia 26 de agosto, o corpo da advogada Letícia Souza Curado Melo, de 26 anos. A vítima foi localizada à beira da DF 250, próximo ao Vale do Amanhecer, em Planaltina. Funcionária do Ministério da Educação e Cultura e moradora da região, Letícia estava desaparecida desde o dia 23 de agosto de 2019, uma sexta-feira, quando ela saiu para trabalhar e não voltou mais para casa. Naquele dia, ela tinha combinado um almoço com sua mãe. E ao meio-dia, e quando deram 12 horas, a mãe foi ao encontro da filha, só que a filha não apareceu. Um homem começou a levantar as suspeitas da polícia. E diante das provas irrefutáveis, ele acabou sendo preso e confessou esse assassinato. Não só esse, mas um outro que ele havia cometido 2 meses antes, que no decorrer dos fatos, os seguidores vão tomar conhecimento. E o mais impressionante de tudo é que esse homem, antes da polícia colocar as mãos nele pela morte da Letícia, que já era o segundo homicídio que ele tinha nas costas, ele estava com a ficha completamente limpa na polícia. Esse homem se chama Marinésio dos Santos Olinto. E ele disse que matou Letícia porque ela se recusou a manter relações sexuais com ele. Depois da revelação dos interrogatórios, ele levou os policiais até o local onde estava o corpo de Letícia. E em seguida contou que a enforcou. Como foi a confissão?
Em depoimento aos policiais, Marinésio disse que no dia 23 ofereceu uma carona a Letícia. Pois naquele dia Letícia havia saído de casa, em Planaltina, para ir ao seu trabalho no Ministério da Educação e Cultura. Ela esperava um ônibus para a rodoviária do Plano Piloto, quando Marinésio surgiu com sua caminhonete diante dela e lhe ofereceu a carona. Para não chegar atrasado ao serviço, por conta da demora do surgimento dos ônibus, Letícia acabou aceitando essa carona. No meio do caminho, Marinésio teria assediado a advogada sexualmente. E segundo a versão dele, ela rejeitou os avanços e, além do mais, ela ficou assustada com as suas investidas. Assim sendo, nesse momento, foi que ele a enforcou. Respondendo à pergunta dos policiais, o suspeito alega que não a violou. E o corpo da jovem foi encontrado vestido dentro de uma manilha. Um laudo cadavérico iria afirmar mais tarde se houve abuso sexual da parte do suspeito ou não. Agora eu vou falar para você sobre a prisão desse suspeito. Marinésio dos Santos foi detido no domingo, dia 25 de agosto de 2019. Depois que vídeos de câmeras de segurança mostraram Letícia entrando na sua caminhonete. No veículo do homem, os policiais encontraram os objetos de Letícia. Ele era um cozinheiro de profissão, morava no Vale do Amanhecer e não tinha nenhum antecedente criminal. Segundo o delegado Fabrício Paiva, chefe da 31ª Delegacia de Polícia, todas as pistas indicam para a participação de Marinésio nesse crime. Na época, além de tudo, Marinésio era casado e tinha uma filha. E ele tem uma filha que na ocasião estava com 16 anos. Mas Letícia também era casada e também tinha um filho de 3 anos de idade. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a Letícia. Não vou citar o nome do marido nem do filho aqui, em respeito à família. E também vou evitar de mostrar foto da criança. Espero que os meus seguidores entendam, tá? Mas vamos lá. Letícia morava no setor Arapuanga, em Planaltina, com o marido e seu filho de 3 anos de idade. No dia 23 de agosto de 2019, sexta-feira, ela saiu de casa por volta das 7 horas da manhã. As imagens em um circuito de segurança mostram o momento que a advogada
entrou no carro do suspeito. Se tratava de uma Blazer prata. Isso já eram 7h42 da manhã. A família começou a se preocupar com o desaparecimento da Letícia, porque naquele dia ela combinou um almoço com a mãe e não apareceu lá para almoçar com ela. Elas, como eu já falei, elas haviam combinado de se encontrar ao meio-dia e a Letícia não foi. Com isso, a mãe da Letícia ligou para ela e o telefone estava desligado. Assim, diante dessa circunstância, a mãe da Letícia já ficou nervosa, naturalmente, por causa da situação, né? E o marido também tentou falar com ela pelo telefone. O marido da Letícia tentou falar com ela pelo telefone. Por volta de 15 horas, mandou mensagem pelo celular e tudo. E como a mensagem não chegou a ser visualizada, e a família da Letícia já começando a ficar nervosa com toda essa situação, chegou por volta de umas 18h30. O marido dela foi à delegacia registrar uma ocorrência de desaparecimento. Então começaram as investigações. Naquela mesma noite, a polícia começou as buscas por Letícia na região. Na manhã do dia seguinte, dia 24 de agosto de 2019, um sábado, uma vizinha da Letícia procurou o delegado Fabrício e relatou a ele que viu a Letícia entrar em um Gol branco. E o delegado Fabrício elegantemente disse que a polícia procurou esse carro, mas que ele não, na verdade ele não existia, que deveria ter sido um lapso de memória e que pode acontecer nessas ocasiões. Ou ela quis aparecer, né, na mídia, fazer. O que a gente pode pensar numa situação dessa, né? Tomara que tenha sido mesmo um lapso de memória. Quando a polícia descartou essa possibilidade, eles voltaram a recorrer às câmeras de segurança da região. Em uma das imagens, a polícia identificou o momento em que a vítima entrava nessa caminhonete do Marinésio, depois de conversar com ele por cerca de uns 15 segundos. Só que, pelas imagens da câmera, a polícia não identificou quem era o motorista, viu? Só viu a situação. Mas acredito que eles tenham conseguido ver as placas, né? Porque olha só o que aconteceu depois. A investigação começou a usar outras câmeras e o sistema de GPS do celular da Letícia para traçar a provável rota do carro. E o veículo foi encontrado na tarde de sábado, né? E foi nesse momento que a polícia descobriu que o motorista era o cozinheiro do Vale do Amanhecer, Marinésio dos Santos Olinto.
ele é o dono da Blazer. E por conta disso, ele foi preso temporariamente naquela ocasião. Dentro da caminhonete ainda, os policiais fizeram uma revista por lá e encontraram, vejam só pessoal, encontraram o aparelho celular, o carregador, a pasta de faculdade, o relógio e a pochete da Letícia. Estava tudo dentro desse carro, dessa Blazer do Marinésio, né? Aí a polícia foi colocar o Marinésio em confissão depois disso. Vocês acreditam que ainda assim ele estava dizendo para a polícia que era inocente? Pois ele estava. Tá? Ele não confessou o crime de imediato. Caiu em várias contradições. Conforme o delegado, primeiro ele disse que parou ali para que um carro pudesse passar e afirmou que ela não entrou no carro, né? E mais pelas imagens de segurança foi constatado que ela havia entrado. Quer dizer, foi uma mentira absurda que a polícia pegou dele, né? Bom, daí quando ele disse que ela não entrou no carro, o que a polícia fez? A polícia lançou a carta que tinha na manga, né? Mostrou pro Marinésio a imagem da Letícia entrando no carro dele. Daí o Marinésio baixou a balinha dele, murchou, né? Baixou a cabeça, ficou calado e tal. Mas nesse primeiro depoimento ele ainda negou ter feito algo com a Letícia, né? E ele continua negando. Foi então que a polícia listou tudo que era da Letícia que foi encontrado no carro do Marinésio. Queria saber o que aquilo estava fazendo lá. E o cara é tão sem noção, gente, que ele disse que tinha vendido tudo aquilo, que não foi pouca coisa, né, por R$150. Que ele vendido não, que ele tinha comprado da Letícia. Tudo aquilo ele comprou da Letícia por R$150. Imagina só um celular daquele, por mais usado que seja, um celular que a Letícia tinha, por mais usado que seja, deveria valer mais de 1.000, né? Só o celular. Ele comprou tudo por 150 pila, R$150. Tá? Gente, vocês acham pouco? Vem mais por aí. Vem mais por aí. Olha só o que aconteceu agora, que a polícia descobriu. Isso aí quer dizer que ele confessou, né? Se ele não confessasse, a polícia talvez nem ficasse sabendo, mas ele, depois que ele já estava... É aquela história, né, gente? O que é um peito para quem já está todo cagado, né? O cara já estava na porcaria mesmo. Já tinha... Um crime dele já tinha sido descoberto. Daí ele confessou o segundo crime. Quer dizer, o segundo crime foi o da Letícia, né? Ele confessou o primeiro crime que ele cometeu antes da Letícia, 2 meses antes, o assassinato da dona Genir Pereira. Tá? E o mais impressionante de tudo, com a ficha criminal limpa.
tanto no primeiro quanto no segundo assassinato. Pasmem, tá? Mas vamos falar um pouco, mas eu vou falar um pouco para vocês sobre como foi esse assassinato da dona Genir, para vocês entenderem. Bom, quando ele foi lá, que ele estava detido pela morte da advogada lá, da Letícia Curado, tá? Ele viu que ele não tinha mais nada a perder mesmo. Então ele resolveu falar. Assim, o Marinésio confessou o assassinato da Genir Pereira. Diz que havia praticado o crime 2 meses antes de matar a Letícia. Segundo a Polícia Civil, ele fingiu ser um motorista desses transporte pirata, dessas lotação lá em Brasília, e atacou a empregada doméstica, que estava indo para o trabalho também, assim como a Letícia, né? E colocou ela no carro dele e levou embora. Né? Só que a patroa da dona Genir, uma dona de casa, onde a Genir trabalhava, estranhou o fato do atraso da funcionária dela e comunicou o sumiço dela para a polícia. Essa dona de casa, ela era uma empresária, certo? Era uma pessoa de respeito e chegou e ainda falou assim para os policiais que em 15 anos de trabalho a dona Genir nunca tinha faltado um dia no seu serviço sem avisar antes. Então, em cima disso, o Marinésio confessou o crime. Tá? Diz o Marinésio confessou o crime. Só que o corpo da dona Genir, ele foi encontrado, tá, seguidores? Ele foi encontrado, mas assim, a polícia, na ocasião que encontrou o corpo dessa senhora, não conseguiu identificar quem seria o seu assassino. Isso aí só veio aparecer depois que o Marinésio foi preso. Mas eu vou contar para vocês como foi encontrado o corpo da dona Genir. Encontrado numa região entre Planaltina e Paranoá. No dia 12 de junho de 2019. Bom, com essa confissão, o Marinésio foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal por homicídio duplamente qualificado, quintuplamente qualificado, perdoe, porque além de ter estuprado, ele omitiu o cadáver também. Agora eu vou falar um pouco sobre a condenação desse homem, do Marinésio. Tá? Após a descoberta dos casos, Marinésio
Olinto foi ligado a uma série de crimes sexuais envolvendo pelo menos 11 mulheres em Brasília. Quer dizer, os dois casos que a polícia descobriu na ocasião da prisão do Marinésio, no começo a morte da Letícia e depois a morte da dona Geni, que tinha morrido, que tinha sido assassinada antes da Letícia. Isso aí era só a ponta do iceberg, pessoal. Era só uma ponta do iceberg. Esse cara já tinha cometido crimes, mais crimes anteriormente. Era um serial killer, essa que é a verdade. Foi uma série de crimes sexuais envolvendo pelo menos 11 mulheres em Brasília, tá? Mas o que ocorre é o seguinte: ele foi julgado e foi condenado. Pegou mais de 34 anos de cadeia pela morte da Letícia Curado, além de ter sido sentenciado a 10 anos de prisão pela violação de uma adolescente de 17 anos e por importunação sexual contra uma outra vítima. E em um outro caso de violação em Sobradinho, nada ficou provado contra o Marinésio. Portanto, ele foi absolvido. Quer dizer, mesmo com 11 crimes nas costas, ele ainda estava com a ficha limpa na polícia, tá? Então, gente, esse foi o caso de hoje. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada ou próximo vídeo, como preferirem. Não se esqueçam de se inscreverem, quem não é inscrito. Se gostarem, deixem um like e compartilhem a história com os amigos. E lembrem-se também de reativarem o sininho para receberem as minhas notificações após o lançamento de novos vídeos. Tá ok? Um abraço a todos.